Olá, galerinha! Como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres e felizes, aí junto da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado Jesus, que está conosco 24 horas, que é aquele nosso amigão que está sempre ali juntinho com a gente. Com certeza todo mundo já está aí na volta às aulas, já está cada um ali já sabendo quem é a professora, já curtindo os amiguinhos novos que chegaram na sala, voltando àquela rotina escolar. Às vezes quem mudou de escola tá cheio de amigo novo, ou então com aqueles amiguinhos que era do ano passado na mesma turma que você, agora você tá revendo seus amigos, colocando papo em dia, não é assim? Muito legal. Bom, a professora Esther vai estar trazendo para vocês 5 lições com o título de Perguntas que as crianças fazem, que são, é deste livro aqui, ó, que são perguntas que às vezes vocês têm dúvidas, mas que fica com vergonha de perguntar, né? Não tem coragem de perguntar para a professora, ou para o papai, ou para a mamãe, porque eles podem achar que vocês estão fazendo pergunta muito. Ai, menino, que pergunta boba, credo! De onde você tirou essa ideia? Como, por exemplo, você, às vezes, quando era mais pequeno, pode ter perguntado assim: papai, de onde veio a chuva? Como é que ela cai lá de cima? Ou então perguntado para a mamãe: mamãe, como é que pode a vaca preta dar leite branco? Não é? E você, às vezes agora você já é crescido, mas essas perguntas como essa, você vê crianças menores fazendo e você com certeza já fez essas perguntas também. Mas apesar de ser mais velho, você ainda tem perguntas sem resposta que você gostaria de ter resposta. E a nossa primeira pergunta é essa daqui, ó. Como podemos ser perdoados? Você entende o que significa ser perdoado? Se você fizer algo errado, né, com alguma outra pessoa, o que você vai fazer? Você vai chegar nessa pessoa e vai pedir perdão e vai esperar que ela te perdoe, não é isso? Mas você e eu precisamos ser perdoados. Pelo quê? E por quem nós precisamos ser perdoados? Por quê? Nós precisamos ser perdoados porque nós temos um problema. Todos nós temos um problema. Aqui nós temos, ó, dois amiguinhos, o Beto e a Joana. O Beto, ele tem um problema com a professora. Por quê? A professora deu uma lição de casa para fazer e aí o Beto ficou brincando e não fez a lição. Chegou na escola, ele foi lá, pegou rapidinho e fez a lição, pegou do André emprestado e fez. Sabe quando a professora foi corrigir? Viu que estava exatamente iguais as duas lições. Aí ela viu que o Beto estava todo esbaforido copiando do colega. Ela falou assim: Beto, você copiou a lição do André? Ele: não, professora, eu copiei não, ainda mentiu. Copiou sim. E por você ter feito a lição do seu amigo, hoje, no final da aula, você vai ficar fazendo essa lição que você não fez. Então o Beto tem o quê? Tem um problema com a professora. Já a Joana, ela tá com problema com a mamãe, porque a mamãe pediu para ela fazer um serviço de casa. Pediu para ela lavar a louça, secar e guardar. Só que a Joana, em vez de fazer isso, ficou brincando. E aí quando a mãe falou para ela, falou: Joana, eu não pedi para você, de eu sair, que era para você lavar a louça do almoço, secar e guardar. Ah, eu não quis fazer isso. Mas Joana, por que você tá sendo mal criada? Ah, mãe, não enche o saco. E saiu batendo a porta do quarto, fazendo pirraça. Aí a mãe falou: olha, porque você não fez o que eu te pedi, hoje você não tem televisão, você vai dormir mais cedo. Aí é que a Joana ficou mais brava ainda. Ah, também não gosto da senhora, a senhora é muito chata. Ainda respondeu a mamãe. E a mãe falou: pra cama mais cedo. Então, tanto a Joana quanto o Beto, eles têm um problema. Só que, além desse problema, o que talvez eles não soubessem é que ambos tinham um problema ainda maior. Eu também tenho esse problema e você também tem esse problema. Talvez você ainda não saiba que você tem esse problema. Que
problema é esse que todos nós temos, professora Esther. Nosso problema é que nós agimos de maneira errada e por isso nós não podemos agradar a Deus. Isso pode deixar você surpreso. Todos os adultos dizem para você ser bom. Fala, esse menino, se comporta na escola, seja um bom aluno lá. Eu não estou lá perto de você, mas você se comporta. Ou então, fala, assim, ó, nós estamos indo na casa do titio, da titia, e você se comporta lá como uma boa criança, como um bom menino, uma boa menina. Mas, algum de vocês, talvez pode se perguntar bem assim, bom, eu tenho sido um bom aluno, eu tenho sido um bom filho, obedeço o papai e a mamãe, mas por que eu tenho que agradar a Deus? Sim, é Deus. Como é Deus? Essas são perguntas que eu vou responder ao longo dessa série para vocês. Mas hoje, qual que é a pergunta que você vai ser respondida? Como podemos ser perdoados? Você precisa saber de verdade que é impossível agradar a Deus sozinho. A Maria, ela tinha um coelho que era tão branquinho, mas tão branquinho, que ela colocou o nome dele de Bola de Neve. Mas, um dia, a Maria foi dormir. E aí, quando ela acordou, lá onde ela morava, estava nevando, ela ficou toda feliz. Aí ela levantou, foi lá aonde ela deixava o coelhinho dela guardado, foi cuidar do coelhinho e queria brincar na neve também. Só que ela viu, quando ela olhou para o coelhinho dela, o Bola de Neve, ela olhou para a neve, o coelhinho que ela achou que era branquinho, não era tão branco assim, ele parecia até meio acinzentado em comparação à neve. Então, ela viu que o Bola de Neve não era tão branco assim, ele parecia até meio cinzento. E da mesma maneira é o nosso pecado. Às vezes a gente acha que é bom, que é um bom filho, é um bom aluno, é um bom colega, mas ser bom não significa que você está agradando a Deus. E Deus nos deu leis ou regras que são boas e perfeitas e completamente certas em seu livro. Qual que é o livro que ele deixou essas leis e regras? Este livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. E as suas regras, perante as suas regras, nós parecemos todos cinza, nós não somos completamente limpos. Aqui está uma das regras que Deus deixou para nós. Está aqui, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 20, está aqui 10 regrinhas que Deus deixou para nós. E olha só a regrinha que tá aqui, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha longos dias de vida sobre a terra. Então aqui, ó, tá falando que nós devemos o quê? Honrar ao nosso pai e a nossa mãe. E quando você desobedece o seu pai, ou desobedece a sua mãe, ou então às vezes o papai e a mamãe te dão uma bronca, e aí eles viram as costas e fazem ai, chata, né? Faz aquela careta pelas costas do seu pai e da sua mãe. Você está o quê? Está desonrando, está desrespeitando o papai e a mamãe. Agimos assim porque somos, como a Bíblia, o livro de Deus fala, que nós somos pecadores. E pecado é a palavra que a Bíblia usa para tudo o que fazemos que não é certo e de acordo com Deus. Nós todos fazemos o que Deus diz que é errado, porque todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Eis a origem de todas as coisas erradas que fazemos. Somos todos pecadores, todos nós fazemos o que não agrada a Deus. Então aqui, ó, no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, está escrito, ó, porque todos, ou seja, toda a humanidade, todo ser humano, todos pecaram e carecem de Deus. Então todos nós precisamos carecer o quê? É precisar de Deus. E Deus, ó, Ele é santo e puro. O pecado nos faz ser completamente diferente de Deus,
fazemos tantas coisas erradas e também não fazemos aquilo que sabemos que é certo. Parece que não somos capazes de fazer o bem. Agora, talvez alguém faça a pergunta: quem é Deus e como é Deus? Bem, pense no nosso mundo ao nosso redor, como está aqui, ó, nessa figura: as montanhas, os pássaros, os peixes no rio, você. Olha só, pensa só, você, uma criança perfeita, um ser humano perfeito, uma máquina perfeita. Você não é fruto do acaso. Alguém te criou. Olha seu cérebro que pensa tão claramente, seus olhos que enxergam, seus ouvidos que ouvem, sua boca que sente o sabor de todas as coisas gostosas que você come todos os dias. Coisas assim não acontecem simplesmente. Alguém deve ter feito todas essas coisas maravilhosas. E esse alguém se chama Deus. Ele deve ser muito forte e poderoso para ter a capacidade de fazer tudo, incluindo as montanhas, e também fazer com que tudo funcione de maneira perfeita e maravilhosa. Só que ele é invisível, nós não podemos vê-lo. Sabemos que ele vive no céu, mas ele também está aqui na terra. De fato, Deus, ele está em todo lugar. Ó, este círculo aqui, ó, o círculo, ele não tem começo e nem fim. Então, este círculo aqui, ó, pode o quê? Representar Deus, porque ele não tem começo e nem fim. Ele é o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E essa cor dourada aqui, ó, representa o lugar aonde ele vive. Porque na Bíblia fala que o céu, ele é todo feito o quê? De ouro, que é um metal preciosíssimo, que é um metal que para ele poder reluzir, ele tem que ser totalmente puro, porque se tiver alguma sujeirinha nele, ele não vai poder brilhar. Então, ó, nós sabemos que as regras de Deus, elas são perfeitas e que mostram como somos na verdade. Não somente as regras de Deus são perfeitas, mas também ele o é, ó, como este círculo aqui, ó, perfeito. Assim, ó, como está aqui, ó, o título deste cartaz, ó, Deus é santo e puro. Então, ele é 100% puro também. E nós o chamamos de santo porque é assim que a Bíblia diz. Então tem um versículo aqui na Bíblia, ó, em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 3 está escrito bem assim, ó: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, ó, isto significa que ele é totalmente diferente de nós e sem falhas ou qualquer erro. Sempre faz o que é certo, o que é bom e justo. Então, ó, esta cor dourada aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, pode representar a sua pureza e a sua santidade. Não existe nada em Deus que seja pecaminoso. E onde ele mora também não existe pecado. Dá para você ver como nós somos diferente dele, como ser humano é diferente? Por quê? Este é o nosso problema. Todos nós somos pecadores e precisamos ter o perdão para os nossos pecados. Se quisermos um dia estar com Deus lá no céu. Então, nós sozinhos não podemos limpar os nossos pecados, ó. Olha só, esta menina aqui é a Beatriz. E a Beatriz, a mãe dela falou para ela estava indo na casa da vovó, porque a vovó estava fazendo aniversário, e aí a mãe foi e colocou um vestido limpinho, branquinho na Beatriz. Ela falou: Beatriz, você fica sentadinha aí no sofá, que eu vou terminar de me arrumar pra gente já sair e ir pra casa da vovó. Não vá se sujar, hein? O seu vestido é novinho, tá limpinho, não se suje. E a Beatriz ficou lá sentada no sofá. Como a mamãe tava demorando e ela incomodada, ela foi lá na geladeira, pegou um pedaço de bolo de chocolate, porque começou a dar fome nela, e foi comer o bolo de chocolate.
Só que o bolo, aquele bolo com aquela calda maravilhosa, foi e caiu um pouco da calda no vestido da Beatriz. E a Beatriz, com aquele vestido branco, lindo, maravilhoso, quando ela olhou, tava lá aquela mancha de chocolate. Ela foi e passou um pano, não conseguiu limpar. Foi no banheiro, pegou uma buchinha com um pouquinho de sabonete para tentar limpar. Só que quanto mais ela tentava limpar, maior ficava a mancha. E ela, ai meu Deus, como eu vou fazer? A minha mãe vai ficar braba comigo, porque eu sujei o meu vestido. Então, ó, nós não podemos limpar os nossos pecados. Assim como a Joana não conseguiu tirar a mancha de chocolate do seu vestido novinho, novinho, novinho. É assim que é o nosso pecado. É uma mancha da qual não conseguimos nos livrar na nossa vida e nos nossos corações. Não importa o esforço que façamos, palavras, ações ou pensamentos acabam com qualquer esperança de sermos completamente limpos e bons. Simplesmente não conseguimos nos livrar dessa escuridão. Nós somos pecadores aos olhos de Deus. Cada um de nós precisamos do perdão de Deus se quisermos um dia ir morar com Ele. E Deus, Ele precisa castigar o nosso pecado. O pecado precisa de castigo. Não tem como o pecado ser perdoado, crianças, sem ele ser castigado. Ele precisa do castigo, porque se você fez alguma coisa errada, você vai ser castigado. Então, quando você desobedece a sua mãe ou seu pai, ou você quebra um objeto de valor, haverá consequência. Você vai ser castigado pelo que fez. Mas é muito, muito mais sério quando você desobedece a Deus e quebra as suas regras. Então, ó, seu pecado sempre terá consequências com Deus. Por isso é um problema tão grande. Em primeiro lugar, nosso pecado nos separa de Deus. Há uma barreira entre Deus e nós, porque Deus é santo e não pode permitir o pecado em sua presença, ou seja, lá no céu. Se morrermos em nosso pecado, estaremos completamente do lado de fora. Não iremos para o céu. Mas ainda pior que isso, a Bíblia nos ensina que Deus é sempre justo. E a Bíblia usa a palavra justo. Isso significa que Deus sempre faz o que é certo. Algumas vezes nossos pais, os nossos professores cometem erros, como por exemplo, a professora do Rodrigo. A professora falou assim, Rodrigo, ela estava de costa, escrevendo na lousa e falou, Rodrigo, fica quieto, eu já mandei você ficar quieto. E aí o Rodrigo, mas professora, eu não estou falando nada, não estou dizendo nada. Não quero saber, Rodrigo, eu estou ouvindo a sua voz. Se você não ficar quieto, você vai ficar depois da aula. O Rodrigo fala, isso não é justo. Por quê? Porque a professora, ela é humana. Ela não viu que era outro menino que estava conversando. O Rodrigo, naquele momento, estava o quê? Quietinho. E aí, ele não achou justo a professora colocar a culpa nele de algo que ele não estava fazendo. Mas Deus é justo, ele nunca comete erro. E a Bíblia ensina que ele sempre vai castigar o pecado. Isto é um problema, não é, crianças? Olha só, não queremos que isso aconteça. Eu tenho certeza que o Beto e a Joana, o menino, o casal de crianças lá do começo da nossa lição, eles também não querem que isso aconteça. Existe alguma resposta para o nosso problema e para que não fiquemos separados de Deus ou sejamos punidos por Ele. Se existe como nós não ficarmos separados de Deus, a gente vai ter essa resposta e vai ser hoje. Então, a Bíblia deixa claro que a resposta não está em nós ou em nenhum outro ser humano. Não podemos nos salvar a nós mesmos tentando ser bons.
Nossos pais não podem nos salvar mesmo sendo cristão. A igreja que você frequenta não pode te salvar, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, porque eles também são pecadores e precisam ser salvos. Eu espero que vocês frequentem uma igreja, mas se a sua igreja, o seu pastor não podem salvá-lo nem perdoá-lo, mesmo que você seja batizado ou confirmado, ou vá ao confessionário, ou seja membro de uma igreja, precisa de alguém que te salve, que seja muito especial. Alguém que seja ele mesmo, sem pecado, e que esse alguém possa de alguma maneira levar o castigo pelo seu pecado. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. E isso, existe alguém que pode fazer isso. Esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, isso mesmo, criança. Jesus Cristo, ele pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Então, finalmente nós estamos conseguindo enxergar a resposta para o nosso problema. Qual que foi a pergunta que eu fiz hoje? Como nós podemos ser perdoados? Só através de Jesus, porque Jesus Cristo, ele é Deus. Nós não podemos fazer isso, nem ninguém pode perdoar outros, levar o castigo pelo pecado, só Jesus. Então, deixa eu contar uma pequena história para vocês. Um menino lá na África, ele estava brincando e pula para lá e pula para cá, e ele caiu num buraco. E aí, lá de dentro do buraco, ele começou a gritar socorro, socorro. Só que o pessoal da aldeia foi começar a dar falta dele já no final da tarde. E aí sai, procura aqui, procura ali, procura acolá. Ele já estava cansado de gritar socorro no buraco. Daí eu ouvi ele gritando e foi os adultos da aldeia tudo para a beira do buraco. Só que um falou assim, como é que foi que você caiu nesse buraco? O outro foi e falou bem assim, né? Ainda criticou, bem feito, se tivesse ficado quieto, na sua casa não teria caído aí. O outro foi e deu uma bronca nele, passou-lhe um belo de um sermão. E outro falou, como é que pode você cair nesse buraco? O outro foi, pegou uma vara e colocou dentro do buraco para puxá-lo para cima, mas a vara quebrou. Só que todos eles, nenhum fizeram alguma ação para poder ajudá-lo. E a noite se aproximava e ele com medo, caso os animais ferozes, ele está ali no buraco, algum animal vinha atacá-lo. E aí, finalmente, um homem muito bom, muito forte, foi e desceu no buraco ele mesmo, desceu lá com uma corda, amarrou a corda no menino e o tirou. Então, essa foi a resposta, a única resposta. Alguém precisava salvá-lo, porque aquele menino não ia conseguir nunca salvar a si mesmo, sair daquele buraco sozinho. Outra pessoa precisava salvá-lo. Alguém que fosse forte e amoroso. E não, como nós podemos ser perdoados dos nossos pecados? Só mesmo através de Jesus Cristo, porque Ele pode perdoar os nossos pecados. Primeiramente, por ser quem Ele é. Ele é especial, muito especial. Ele foi um homem que viveu uma vida perfeita, 33 anos aqui na Terra, há mais de 2000 anos. E ele também é Deus. Isso é difícil de entender, não é, crianças? Mas ele é Deus, o Filho, o homem perfeito. Mas, em segundo lugar, ele pode perdoar os nossos pecados pelo que ele fez. A Bíblia nos ensina que Deus, o Pai, amou o mundo, mas tanto, 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 que está aqui em João 3,16, fala bem assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Como foi essa maneira como Deus amou o mundo? Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a única maneira de eu conseguir a vida eterna, de eu conseguir ir morar lá no céu, aonde Deus, o Pai, Deus, o Filho mora, é através de eu crer
que Jesus morreu na cruz para perdão dos meus pecados e para minha salvação. Essa é uma boa notícia, não é? E você pode ser como o menino e a menina desta figura que eu mostrei para vocês aqui, ó. Você pode ser ou este menino ou essa menina. Você crer e confessar os seus pecados, porque só Jesus perdoa nossos pecados. E Jesus Cristo, ele foi castigado em nosso lugar. O que aconteceu exatamente quando Jesus Cristo morreu? A Bíblia nos ensina que ele tomou castigo pelo pecado. E o que quer dizer quando nós falamos que ele foi castigado por nós? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essa figura aqui, ilustrando, ó. Este professor aqui, ele foi dar aula numa escola lá no interior. Aí, o primeiro dia de aula, ele foi e estava escrevendo na lousa as regras que ele queria que os meninos da sua sala obedecessem. Então, ele falou, ó, não desobedecer, não mentir, ó, não roubar e não brigar. E aí, os meninos foram e escreveram as regras no caderno. Quando foi no segundo dia de aula, estavam as regras lá no cantinho da lousa, aí um dos alunos chegou e falou para o professor. Ele falou bem assim, né? Quando ele colocou as regras, olha, quem desobedecer uma dessas regras, ele tinha uma bengala, ele falou, vai tomar 5 bengaladas na mão. Porque nessa época ainda se podia castigar os alunos quando eles não se confortavam muito bem. E aí ele falou bem assim, está claro, alunos? E todo mundo falou, sim, professor, está claro. E aí quando foi no outro dia, um dos meninos veio até ele, era um menino bem forte chamado Daniel. E ele falou bem assim, professor, olha, o senhor falou que ninguém poderia roubar as coisas na sala de aula, mas alguém roubou o meu lanche, porque o meu lanche estava aqui e agora não está mais. E aí o professor pegou e perguntou, quem foi que roubou o lanche do Daniel? Aí veio o Timóteo, um menino pequenininho, franzininho, e chorando ele falou, professor, fui eu que peguei o lanche do Daniel. É que eu não tomei café em casa hoje, porque não tinha café para mim tomar e eu estava com muita fome. Então, eu peguei o lanche dele e comi. Aí o professor viu que a criança era franzida, era desnutrido, mas ele falou, bom, não tem como. Regra é regra. Eu falei que ia castigar, então estenda a mão, porque eu vou te dar as 5 bengaladas. E aí o Daniel se compadeceu do seu coleguinha. E ele entrou na frente e falou, não, professor, pode dar as 5 bengaladas na minha mão, no lugar do Timóteo. Não precisa bater no Timóteo, não. Aí o professor falou, bom, já que você assumiu o lugar dele, então você vai tomar as bengaladas. E assim foi feito. O Daniel tomou as 5 bengaladas no lugar do Timóteo. E você entende agora o significado dessa história, crianças? Porque o nosso pecado precisa ser castigado. Olha lá, Jesus Cristo foi castigado em nosso lugar. Então, o nosso pecado precisa ser castigado. Mas Deus fez o quê? Ele enviou o seu Filho Jesus para ser castigado no nosso lugar. Então, tudo de errado que nós fazemos, Jesus tomou sobre si. Olha só, no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 6, está escrito bem assim, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sendo nós pecadores, Jesus levou o castigo em nosso lugar. Então, ele sofreu o castigo lá na cruz para nos dar a salvação e perdão dos nossos pecados. E se pedirmos a ele, todos os nossos pecados serão perdoados para
sempre, ó. Então, se nós pedirmos, Ele vai perdoar todos os nossos pecados. A Sandra perguntou para sua mãe: mamãe, na Bíblia diz que Deus pode apagar todos os nossos pecados. O que quer dizer isso? Aí sua mãe respondeu: eu vi você ontem escrevendo na lousa. Mostre-me o que você escreveu na lousa. Ela, mamãe, eu tinha escrito isso que eu acabei de perguntar para a senhora, que está escrito no Salmo 51 e no versículo 1, está escrito assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí a mamãe falou: bem, e o que está? E aonde está o que você tinha escrito ontem? Ah, mãe, desapareceu, a Sandra falou. Eu sei que estava lá, mas agora não está mais. Bem, disse a mãe, é isso que acontece quando Deus apaga os nossos pecados. Para Deus, eles desaparecem. Mas isso só acontece por meio de quê? De Jesus Cristo, o Filho de Deus. A única maneira de eu ter os meus pecados perdoados é só através de Jesus, o Filho de Deus. O Senhor Jesus quer nos perdoar. Ele fez tudo o que era necessário para perdão dos nossos pecados. Ele não se impõe para nós. Quando Daniel se ofereceu para tomar o lugar do Timóteo e receber as 6 pancadas com a bengala, o Timóteo poderia ter dito: não, obrigado, eu mesmo posso levar as 6 pancadas. Não teria sido muito mais sábio da parte dele, já que o Daniel estava disposto e era forte o suficiente para levá-las? Mas poderia ter acontecido do Timóteo não querer que o Daniel levasse as pancadas no lugar dele. Mas Jesus Cristo, ele levou o castigo, o nosso castigo. E é o que nos fala o nosso versículo que nós vamos aprender hoje, ó. Que tá lá, ó, em Romanos 10:3, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você tem que invocar. O que é invocar? Invocar é pedir com vontade. Invocar é você crer que o único capaz de perdoar os seus pecados é só Jesus. Então, ó, ele diz: eu fiz tudo que é necessário para a sua salvação. Tudo que é necessário para perdoar o seu pecado. Agora, se você me invocar, se me pedir, será salvo de todos os seus pecados. Todos os seus pecados serão perdoados. Em vez de ter o seu coração, ó, escuro, pecaminoso, aquele coraçãozinho cheio de pecado, porque o nosso coração, como os pecadores, está assim, ó, escuro. Em vez de você ter o seu coração, ó, assim, ó, se você invocar, pedir para o Senhor Jesus entrar no seu coração e perdoar os seus pecados, aquele coração que estava escuro vai ficar assim, ó, limpinho, limpinho. Vai ficar dessa maneira aos olhos de Deus Pai. E não seria tolo você dizer: ah, eu não quero Jesus não. Obrigado, Jesus, mas eu não quero te aceitar não. E você continuar com seu coração dessa maneira, é muito mais gostoso você ter o seu pecado perdoado, não é? Porque quando você tem os seus pecados perdoados, as suas vestes, né? Ou seja, o seu espírito fica assim, ó, limpinho, como está mostrando aqui, ó. E você fica feliz, alegre, como essa menina aqui tá alegre, como a Sandra tá. Se pedirmos a Ele, todos os nossos pecados serão perdoados para sempre. E Ele fala: dos vossos pecados não me lembrarei mais. A Bíblia tem um nome para isso, criança, se chama justificação. Significa que Deus enxergará você
como se você nunca tivesse nenhum pecado, mas para que Deus te enxergue assim, você tem que aceitar isso daqui, ó, crer que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados, mas que ele não está na cruz. Ele foi morto, colocado no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele está agora ao lado de Deus do Pai, intercedendo por todos nós pecadores. Então, ó, justificação quer dizer que todos os seus pecados serão perdoados e que Deus o enxergará tão puro e limpo como Jesus Cristo. Também significa que você terá certeza que vai para o céu quando morrer. Você pode ter absoluta certeza disso. Jesus Cristo sempre cumpre sua promessa e ele prometeu que se você pedir, se você invocar, ó, que está aqui no nosso versículo, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também significa que você, ó, poderá ser feliz como a Sandra, seu coração estará repleto de alegria. Você pode cantar e ser feliz porque todos os seus pecados estão perdoados. Então, ó, eu trouxe uma música aqui que ela fala sobre isso, sobre o perdão dos nossos pecados. É uma música bem gostosa, ó. Ela é bem assim, ó. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meus pecados no meu lugar, foi ele ali castigado. Creio sim que o meu Jesus já morreu por mim. Salve estou e andando vou com Jesus na luz. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje e que tenham entendido como podemos ser perdoados. Só podemos ser perdoados através do maravilhoso Jesus. Quando nós cremos que ele morreu para perdão dos nossos pecados e da nossa salvação, então nós podemos ser perdoados. Agora eu vou fazer uma oração para você que até agora não entendia isso. Eu falava, professora, eu não sabia, olha, eu faço tanta coisa errada, mas eu sempre achei que era legal. Eu dar chute do meu colega, jogar pedra no vidro do vizinho, futucar o cachorro para poder ver ele gritando. Eu sempre achei que isso tudo era normal, eu não sabia que isso era pecado, que isso era errado e que papai do céu não gostava disso. Agora eu entendo que eu sou pecador. Então, agora nós vamos fazer uma oração de confissão de pecado, para que o Senhor Jesus entre no nosso coração e nos perdoe de todo pecado e de toda injustiça. Vamos lá então, vou colocar as mãozinhas postas e vamos fazer essa oração junto comigo. Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer por mim naquela cruz. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador e eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu creio que o Senhor morreu, mas não está na cruz, que o Senhor está ressurreto no céu. E eu te peço que o Senhor entre no meu coração e me limpe, para que eu possa ir morar no céu com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Amém. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? Nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, eu vou trazendo para vocês a resposta de mais uma perguntinha dessa série, perguntas que as crianças fazem. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, comenta, compartilha. Às vezes você quer que um coleguinha